Olá, meu nome é Paulo Miranda e seja bem-vindo ao canal Falando Ciência. Bom, no vídeo de hoje vamos entender melhor o porquê da demora de algum medicamento que é desenvolvido ou até mesmo já está em circulação, ele demora tanto para ser administrado no tratamento de alguma doença, certo? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre as etapas de desenvolvimento de fármacos. Eu já falei sucintamente sobre esse tema lá no vídeo que saiu sobre bioprospecção, que está aparecendo no izinho aí em cima para vocês, que fica em um desses dois lados. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, até para entender também como funciona a pesquisa científica. Dentro da pesquisa farmacológica, né, a gente pode dividir dois grandes focos, né, para poder triar esse caminho de em que ponto eu consigo ter esse meu fármaco desenvolvido, né? Que é a pesquisa básica e a pesquisa clínica. A pesquisa básica é feita para fundamentar, né, para a gente conseguir compreender como é que o ambiente ao nosso redor funciona, né? Quais são as leis, por assim dizer, que regem esse ambiente, né? E ela é feita sem o intuito, né, de necessariamente ser aplicada em alguma coisa. Ela é mais para a questão do conhecimento, de responder os porquês. Isso do âmbito farmacológico, né, o que fundamenta a pesquisa básica é o que a gente pode aplicar de pesquisa básica, na verdade, para desenvolvimento de um fármaco. Isso tudo que a gente desenvolve para entender tudo isso que a gente entende hoje em dia sobre como funciona o organismo. Isso é perfeitamente aplicável dentro da farmacologia. Então a pesquisa, por isso que a farmacologia ela começa a nascer justamente desses fundamentos da pesquisa básica, certo? Porque eu preciso entender o que é, como é que funciona o meu organismo, o que é que tem no meu organismo, do que ele é composto, o que é que faz com que eu consiga respirar, o que é que faz com que a inflamação aconteça, para futuramente poder descobrir um método interventivo para essas questões, tá? E aí, o outro foco da pesquisa farmacológica é já a parte da pesquisa aplicada, que uma vez que a gente entende como funcionam esses fenômenos da natureza, a gente parte então para como é que a gente pode aplicar esse fenômeno para resolver um problema que a gente está lidando, né? E aqui a gente começa a fragmentar a pesquisa aplicada em diversas etapas, tá? A primeira delas é a validação de alvos, né? Uma vez que eu consigo compreender as características de um composto que eu desenvolvi, ou um composto que eu descobri na natureza, eu teorizo, né, que esse composto pode agir, levando em consideração os conhecimentos que eu gerei com pesquisa básica, e aí eu começo a propor modelos de como ele pode interagir e em qual alvo ele pode interagir. Por exemplo, se eu descubro ali, então, eu sei que uma molécula tem propriedades antioxidantes. Eu desenvolvi minha pesquisa básica em cima da molécula e sei que ela tem propriedades antioxidantes. E aí eu posso começar a verificar patologias que levam em consideração causas que são desencadeadas por um estresse oxidativo e tentar desenhar um modelo de experimentação que possa aplicar essa molécula antioxidante para o tratamento desse estresse oxidativo. Então, a partir daí, eu já tenho uma proposta de que alvo minha molécula pode ser e eu vou tentar validar esse alvo, né? Como eu falei, é muito comum estudos de bioinformática, ela surge justamente para encurtar esse período de estudo, que é a validação de alvos, que ele simula em computador com características específicas, um método em ciclo. Eu já apresentei um trabalho desse aqui no Falando Ciência, vou deixar linkado aqui para vocês também. E aí eu preciso validar para saber se essa molécula realmente pode interagir com esse alvo, tá certo? Então essa é uma das primeiras etapas dos estudos no que diz respeito à pesquisa aplicada. Eu vou partir para os testes in vitro. São testes que são feitos com sistemas simples, não são sistemas complexos que levam em consideração todo o organismo. Ele geralmente é feito com um alvo molecular e a molécula de interesse que você está estudando. Por exemplo, um ensaio in vitro você vai usar um ensaio antioxidante in vitro, você vai botar uma molécula com alta capacidade antioxidante no mecanismo de oxidação. E aí ver se essa molécula é capaz de reverter esse processo, ou se ela é capaz de captar radicais livres que indicam uma atividade antioxidante. E aí você verifica nessa etapa desses ensaios in vitro se o seu alvo, o alvo que você elegeu ali para testar sua molécula, ele realmente condiz com suas hipóteses. Uma vez que isso é comprovado,
com uma série de estudos para comprovar que essa minha molécula possui essa eficácia in vitro, eu preciso partir para os estudos em vivo, que geralmente consistem no estudo com animais. É um tema polêmico, é um tema muito delicado. Logo no começo dessa década, como na década passada, a gente passou por diversas discussões a respeito desse tema, sobre é válido ou não fazer estudos em animais, né? E é fundamental fazer esses estudos. A gente tem um histórico como sociedade de que a gente maltratou muito os animais porque achava que eles não tinham almas, faziam diversos estudos cruéis, assim, sem levar em conta o bem-estar animal. E para vocês terem noção, a gente só veio desenvolver uma lei aqui no Brasil que regulamentava, né, os estudos em animais para promover o estresse mínimo. Não ser feito como era muito antigamente, né, em 2008, com a Lei 11.694, conhecida como a Lei Arouca, que ela regulamenta aqui no Brasil os experimentos feitos com animais, né, mas só animais vertebrados, ela não se aplica a animais invertebrados, né, e a gente ainda precisa de muitos anos assim para poder reverter esse quadro e também promover um bem-estar para animais invertebrados também, né. Mas enfim, para vocês terem noção, na indústria farmacêutica, pela nossa legislação também, nenhum medicamento ele deve ser aplicado sem levar em consideração estudos em animais, porque com estudos em animais, que a gente já tem um organismo ali com uma fisiologia que a gente compreende, a gente tem um controle, já entende qual é o estado normal, a gente vai poder testar essa molécula. E qual é a importância de fazer isso no modelo com animal, no modelo em vivo, na verdade? Poder entender como é que é a interação desse medicamento com outros sistemas, não só o meu alvo molecular. Por exemplo, se eu estou estudando uma proteína específica transportadora que está presente no meu sistema renal, eu preciso entender se o medicamento ele tem algum efeito colateral passando por todo o organismo, se ele impede, se ele desregula meu metabolismo a ponto do efeito benéfico que um medicamento, que essa molécula, ficar comprometido, entendeu? Porque não adianta também eu ter uma molécula que tenha um efeito positivo bom, que trate meu problema, mas que desencadeie outros, né? Então, modelos animais é um requerimento absoluto para a gente poder começar a fazer esses experimentos em seres humanos. Uma vez que a gente consegue validar esses testes por meio de modelo animal, a gente parte para os estudos de fase clínica, que eles são divididos em diversas etapas. A gente testa com pessoas primeiro saudáveis, para saber também. Pode não dar um efeito colateral no animal, mas pode dar um efeito colateral no ser humano. A gente depois parte para um grupo menor de pessoas doentes, depois para um grupo maior de pessoas doentes, né? E uma vez que a gente consegue provar que ele possui esse efeito, ele pode ser regulamentado e liberado para consumo, né? E aí, para vocês terem noção, dentro de todas essas etapas, nem tudo que é desenvolvido na pesquisa básica, ela já acaba sendo traduzida para uma pesquisa clínica, porque a pesquisa básica, como eu falei, ela tenta compreender os fundamentos de como o mundo funciona. Então, nem tudo que é desenvolvido em pesquisa básica, ela vai ser aplicável à pesquisa clínica, então a gente já tem uma grande perda de aplicação de conhecimento que é desenvolvido na pesquisa básica. E à medida que esses experimentos, nessas etapas que eu acabei de falar, vão avançando, a gente vai tendo cada vez mais uma afunilação nos possíveis tratamentos que a gente pode aplicar para essas moléculas. Por exemplo, se no meu estudo in vitro eu já descubro que ela não tem nenhuma aplicação em potencial para tudo que eu testei, a gente testou essa molécula para tudo. A pesquisa básica indicava que ela podia ser usada para tal coisa, aos moleculares também. Quando eu chego na etapa in vitro, ela já não pode se vir, porque não tem um efeito relevante assim. Eu não preciso de uma dose muito alta para isso, que normalmente ela não tem como dar saída para isso, então ela não avança mais. E aí a gente já perde também um grande potencial ali, né? Porque essa molécula a gente investiu, mas sabe que não funciona. Deve ter serventia para outras coisas, mas ali para esse tratamento de tal doença, por exemplo, não funciona. E aí a mesma coisa de modelos in vitro para modelos animais, de modelos animais para modelos de fase clínica, a gente vai perdendo uma grande quantidade de moléculas que podem ser aplicáveis. Às vezes porque elas desencadeiam um efeito tóxico, às vezes porque ela faz com que eu melhore um aspecto do metabolismo, eu consiga reverter aquele quadro clínico, mas aí eu desencadeio um outro pior e por aí vai, né? E, bom, uma vez que a gente já regularizou todas essas medicações, quando a gente está em uma época de crise como essa da pandemia, que a gente precisa tratar alguma doença, uma abordagem muito comum, no caso de vírus, né? O que a gente quer idealmente é uma vacina.
né? Mas aí no caso de vírus, como algumas vacinas demoram para ser desenvolvidas, porque ela também passa por esses processos de compreender qual é o alvo que eu preciso atacar ali no vírus. Eu preciso atacar os genes dele, preciso atacar a proteína, preciso atacar o envelope. O que é que eu vou atacar dentro do vírus para poder desenvolver minha vacina e até onde isso tipo, ela é segura para uso, como ela também não é. Não é? Mas aí, em uma outra abordagem, a intervenção farmacológica, onde a gente pode desenvolver medicamentos antivirais. Vamos lá. Uma abordagem que a gente tem é que, da mesma forma que a pesquisa básica ela passa a alimentar a pesquisa para desenvolvimento de fármacos, os fármacos já desenvolvidos podem passar por um processo onde eles voltam a ser utilizados como potenciais aos moleculares e aí eu desencadeio todo esse estudo de novo, né? Alguns dados, obviamente, eu já vou ter. Mas qual é o perigo da gente também sair usando já medicamentos como, como afirmando que eles já podem servir para essas coisas? É, pode ser que um medicamento, como é o caso da cloroquina, ele sirva para essa finalidade, para uma finalidade que é tratar pessoas, por exemplo, que estão doentes com malárias ou com problemas no sistema imunológico, mas aí quando eu passo a tratar uma pessoa que está com outra patologia, isso já não sirva, porque eu não sei qual é o mecanismo direito, eu preciso compreender muito bem o mecanismo da minha doença para poder eleger e estudar esse fármaco nesse modelo dessa doença em específico, para poder eleger ele como uma potencial saída, né? Mas, claro, esses medicamentos que já estão circulando, já são regulamentados, eles encurtam muito, porque eu já tenho noção da toxicidade dele, eu já tenho noção de doses efetivas também, e aí eu só preciso passar a testar em outros modelos, né, como, por exemplo, o modelo antiviral. E não é assim, tipo, eu faço uma pesquisa, eu publico um artigo a respeito disso, desse teste específico que eu fiz, e eu já posso liberar isso para tratar a Covid, por exemplo, ou para tratar um câncer. Né? Isso precisa passar por diversos testes, precisa passar por testes in vitro de novo, que alguns modelos, como por exemplo nesse artigo aqui que saiu, né, nessa revista, ele faz um teste in vitro da ivermectina frente a uma contaminação com coronavírus. É um teste in vitro. Se isso funcionar, o próprio autor já fala nesse trabalho que eles vão passar lá para frente e vão começar a fazer testes em outros modelos. Né? É, alguns já pulam a etapa, como é um caso desse estudo da cloroquina também, que saiu dos médicos lá afirmando que usou no tratamento e as pessoas melhoraram. Isso tem que ser feito com muita cautela, porque são vidas que estão em jogo. Né? E, para vocês terem noção, o tempo de desenvolvimento de um fármaco, ele demora muito, desde ali quando eu elejo como alvo molecular, até efetivamente soltá-lo no mercado. Tanto é que as pesquisas com fármacos, elas, não, elas as pessoas também tentam ter noção, na verdade, porque a pesquisa que eu desenvolvo hoje ela vai fundamentar alguma coisa lá na frente. Que eu posso dar continuidade a esse estudo, algum pesquisador daqui a 30 anos continua com esse estudo e vendo o que é que dá. Sabe? A gente encontra diversos, por exemplo, trabalhos com fitoterápicos testando a efetividade de plantas como potenciais medicamentos, mas é, geralmente são testes que são feitos em vivo, são testes que são feitos in vitro, e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, eu estudei o piqui no mestrado, né? E o piqui já é uma planta, o piqui do Nordeste, que é a Carioca coriácea, já é uma planta bem estudada. Do primeiro trabalho que surgiu com o piqui, indicando que ele podia ser um anti-inflamatório, até começarem a testar ele em pacientes, que eu vou deixar duas referências aqui para vocês darem uma olhada, tem um período de tempo quanto a isso. Não é, por exemplo, eu já cheguei e descobri que o PT tem atividade inflamatória e que ele já pode ser empregado assim, não. Ele precisa passar por mais testes de validação, entendeu? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, Por Trás da Ciência. Ele foi mais um bate-papo, né, do que explicar algum mecanismo ou explicar alguma teoria biológica, por exemplo, ou alguma lei biológica, né? É, e comenta, curte, deixa o like, é isso possível. Compartilha com seus amigos e é nessa que eu vou.